e é também a era messiânica. E, consequentemente, é a era para a vinda da pedra angular, a vinda do Senhor no último dia. E ele virá à sua igreja no último dia. Virá na etapa que representa a Cristo, na etapa da era da pedra angular. Aí virá a pedra angular. Esse é o lugar onde nós estaremos seguros neste tempo final, no último dia. É tempo de estar no lugar seguro, em Cristo, na rocha, na etapa da igreja que corresponde ao nosso tempo. Cristo, a pedra de ângulo, ou a pedra angular, estará visitando a sua igreja, ao seu povo, neste tempo. E nós temos que estar em Cristo, assim como Moisés, para vermos a glória de Deus passar e vermos a manifestação do Filho do Homem no meio da sua igreja. E assim, estarmos sobre a rocha que é Cristo no último dia. E Cristo disse em São Lucas também, no capítulo 21, desde o versículo 34 em diante: e olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E para este tempo final, temos de estar sobre a rocha que é Cristo, no corpo místico de Cristo, na etapa correspondente à vinda do Filho do Homem, para estarmos em pé diante do Filho do Homem. E a promessa da vinda do Filho do Homem para o último dia é a igreja do Senhor Jesus Cristo que a tem. E essa promessa é para ser cumprida na etapa da era da pedra angular. E será aí onde os crentes em Cristo no último dia estarão em pé diante do Filho do Homem. Aqueles que serão tidos por dignos de evitar todas essas coisas, todos esses juízos divinos da grande tribulação que hão de vir sobre a raça humana. Filho do Homem é um título de profeta. Por isso, nós vemos que Deus chamou de Filho do Homem a Jeremias, a Ezequiel e a outros profetas, porque isso nos fala da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, por meio de carne humana. Por isso, quando Cristo esteve aqui na terra, ele chamava a si mesmo de Filho do Homem. E por isso é que ele falava tanto de si mesmo como o Filho do Homem, porque era um profeta. Assim foi a primeira vinda do Senhor, a primeira vinda de Cristo, e assim será também a segunda vinda de Cristo, porque Cristo disse que como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló,
assim será a vinda do Filho do Homem. E isso será nada menos que o cumprimento da segunda vinda de Cristo a seu povo, à sua igreja. E estarão em pé diante do Filho do Homem aqueles que estarão fundados sobre a rocha, os quais estarão na etapa correspondente ao último dia, que é a etapa da era da pedra angular, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E estarão vendo a glória de Deus sendo manifestada no último dia, na vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E os anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. E sob esse ministério se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo, e também serão chamados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, para este tempo no qual nos correspondeu viver, é tempo de estarmos num lugar seguro. No lugar seguro, como corpo místico de Cristo, esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No lugar seguro como era, é a era da pedra angular. No lugar seguro como mensagem, é a mensagem da grande voz de trombeta. E assim por diante, nós temos que conhecer qual é a era que nos correspondeu viver no programa divino. A era vigente diante de Deus neste tempo final. E também temos que conhecer este entrelaçamento dispensacional, onde se entrelaça a dispensação do reino com a dispensação da graça. E temos que conhecer o que é a grande voz de trombeta, ou a trombeta final. E não estar pensando que será uma trombeta final, senão que é a voz de Deus, a voz de Cristo, nos falando neste tempo final. A mensagem do Evangelho do Reino. É tempo de estarmos no lugar seguro. E é aí o lugar seguro onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados. E os que estivermos vivos seremos transformados. Estas serão aquelas pessoas que estarão em pé diante do Filho do Homem. Terão sido tidas por dignas de evitarem todos esses juízos divinos que virão durante a grande tribulação, e estarão em pé diante do Filho do Homem, para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, se alguém ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos. E nós estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe, e com o seu sangue te limpe de todo pecado, te batize com o Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em você. E assim esteja em pé diante do Filho do Homem no último dia, para evitar todas essas coisas que virão, esses juízos que virão sobre a raça humana.